Quem vai fazer a palestra hoje é o professor Luiz Pavin. Ele é coordenador dos cursos de mecânica, produção e produção mecânica. Ele, se vocês o conhecem, se não o conhecem, é uma pessoa extremamente competente e dedicada. E ele tem uma grande experiência, talvez uma das melhores experiências, pelo menos da casa, em conforto ambiental. E nós vamos ouvir dele certamente algumas coisas muito úteis para as várias engenharias. Então quem vai falar conosco é o professor Luiz Pavin. Ele trabalhou 5 anos na Embraer, trabalhando em aviões, certamente vai explicar o conforto em aviões. Então, com vocês, o professor Luiz Pavin. Pessoal, boa noite. Alguns aqui já me conhecem. Vou me apresentar rapidinho. O professor Dilvio já falou um pouquinho que eu coordeno os cursos de mecânica, produção mecânica. Eu sou engenheiro mecânico e mecânico aeronáutico. Eu trabalhei 5 anos na Embraer, fiz o meu mestrado no ITA, nessa área voltada para ar-condicionado e conforto térmico. Quando a gente pensa em conforto térmico, fica uma coisa meio... O que significa conforto? Que engenheiro que pode trabalhar nessa área? Qualquer engenheiro, pessoal. Não tem uma formação específica que a gente precisa ter para trabalhar nessa área. O que eu vou falar aqui hoje, eu não vou conseguir aprofundar muito nesses conceitos que a gente precisa para conhecer essa área de conforto, mas é uma visão geral de tudo e como essa área é uma área ampla. Como que a gente consegue, o engenheiro civil, mecânico de produção, o elétrico de controle, a gente consegue, qualquer engenheiro consegue trabalhar nessa área de conforto. Antes de começar, quem de vocês aqui está confortável aqui na sala? Se eu perguntar para cada um de vocês, quem está confortável? E se eu perguntar quem não está confortável? Se o espaço for bom, né? Então, e como que a gente está no mesmo espaço, todo mundo na mesma sala, como pode existir pessoas que estão confortáveis e pessoas que não estão confortáveis? Por que acontece isso no ambiente? Seja uma sala, seja o interior de um avião, seja uma sala de hospital, uma sala cirúrgica. O que muda que faz com que alguém se sinta confortável e outro não se sinta, se todo mundo está no mesmo ambiente, na mesma condição? O que muda? Tem uma variável que torna o estudo do conforto muito complexo, muito mais do que a gente imagina, que é a percepção individual de cada um do ambiente. Cada um percebe o ambiente de maneira diferente. Então, existe uma variável aqui quando a gente vai estudar conforto, que é a subjetividade. É como cada um percebe o ambiente. E como que a gente transforma isso em equações? Como que a gente faz? A gente transforma como cada um sente o ambiente numa equação matemática que a gente consegue prever o que a maioria das pessoas vão estar sentindo naquele ambiente. Que é o que eu vou falar aqui hoje, pessoal. É uma visão geral sobre essa transformação da individualidade de cada um numa generalização, como que a gente pode prever como todo mundo vai se sentir numa sala, mesmo que cada um tenha uma percepção diferente. Existem algumas definições de conforto que eu vou passar aqui, mas a terceira que não está aqui, aqui eu acho que eu gosto mais, vamos dizer assim. Uma das definições de conforto, na verdade, eu defino o contrário. Eu defino desconforto. Que é, quanto maior o esforço que a gente tem para se adaptar, mais desconfortável a gente vai estar no ambiente. Então essa definição aqui, a gente tenta definir o contrário. Não exatamente o que é o conforto. Uma outra definição de conforto é essa aqui. É o estado mental que expressa a satisfação com o ambiente. Então, é como a gente percebe o ambiente. Resumindo o que está escrito aqui.
Além dessas duas definições, tem uma terceira definição que eu acho que ela é a mais clara, que eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma sala que ela está fechada, a gente não sabe o que tem lá dentro. E eu peço para vocês entrarem na sala. E essa sala ela está a menos 10 graus, está muito frio. Ou ela está a mais 50 graus, ela está muito quente. Imagina as duas condições. Eu não falo como a sala está para vocês. Vocês entram na sala e tem aquele impacto de sentir menos 10 graus ou mais 50 graus. Ela está muito quente, muito fria. Agora imagina outra situação que eu falo para vocês. Olha, essa sala ela está a menos 10 graus. Então vocês já sabem o que vocês vão encontrar lá. Vocês acham que a percepção que vocês vão ter vai ser a mesma ou vai ser diferente? Por que acontece isso? Existe uma palavrinha que descreve isso que eu acho que para mim é a melhor descrição de conforto. E qual a palavra que ela está associada? É a previsibilidade. Se a gente souber o que a gente vai encontrar, a gente já se adapta mentalmente ao que a gente vai encontrar naquele ambiente. Ao contrário da gente não saber o que vai acontecer lá. Então, de todas as definições de conforto, eu acho que essa, para mim, é a que descreve melhor esse conceito, que é um conceito subjetivo. Por quê? Porque ele mostra como que a gente percebe o ambiente tendo uma previsão do que a gente vai encontrar naquele ambiente. Existe uma série de outras definições que eu não vou falar aqui porque o nosso tempo é curto. Aqui é uma outra definição, pessoal, quando a gente sente desconforto. A gente vai sentir desconforto, a sensação de desconforto ela pode ser causada pelo frio ou pelo calor. Então vai ter ambientes que... O que significa a gente sentir muito calor no ambiente ou significa a gente sentir muito frio no ambiente? Se a gente está num dia que está muito sol, a gente está sentindo muito calor. O que está acontecendo entre a gente e o ambiente? Se a gente fizer um balanço de energia do nosso corpo, se a gente estiver sentindo calor, o que significa? Que a gente está ganhando mais calor do que a gente está perdendo, ou que a gente está perdendo mais calor do que a gente está ganhando? Se a sensação de desconforto ela é causada pelo calor, significa que o ambiente está fornecendo mais calor para o nosso corpo. E se a sensação de desconforto é pelo frio, significa que a gente está perdendo mais calor para o ambiente. E essas duas condições são as duas condições que causam desconforto para a gente. E como que acontece isso? Quais são os mecanismos que o nosso corpo tem, ou que o nosso corpo desenvolveu, para se adaptar a essas condições? Esses mecanismos aqui, pessoal, eles foram desenvolvidos ao longo da nossa evolução como ser humano. Então, por exemplo, por que quando a gente corre, a gente sua? O que significa o suor? Só que como que acontece isso? Por que a gente sua? Quando a gente, por exemplo, corre muito. Isso é um mecanismo que o corpo desenvolveu para quê? Para dissipar calor. Então, sempre que a gente está numa condição de desconforto causado pelo calor, o corpo humano ele desenvolveu alguns mecanismos para a gente dissipar essa quantidade de calor que a gente está produzindo. Uma delas é o suor. A outra, por que a gente fica vermelho? E o que significa isso? O que acontece na pele para ela ficar vermelha? O que está acontecendo? Está aumentando a circulação pela pele, circulação de sangue, então os vasos sanguíneos da pele eles estão dilatando para passar mais sangue e trocar mais calor com o ambiente. E no caso, pessoal, quando a gente está num ambiente muito frio, quais são os mecanismos que o corpo desenvolveu para diminuir a perda de calor? Quando a gente está com frio, tem duas coisas principais que acontecem. Por que a gente treme? O que acontece quando a gente começa a tremer? Faça um teste, pessoal, contraiam a panturrilha. O que vai acontecer
Pode contrair, sentado mesmo. O que vai acontecer quando vocês contraírem a panturrilha? Vocês não vão sentir ela esquentando? O que está acontecendo? Quando a gente contrai e relaxa o músculo, o que a gente está fazendo? A gente está produzindo calor. Então esse é o mecanismo natural que o corpo desenvolveu para compensar a perda de calor que a gente tem para o ambiente. E outra coisa que acontece com a gente quando está muito frio, principalmente no braço. O que acontece com os pelos? Eles arrepiam. Por que acontece isso? Quando a gente está com frio, os pelos arrepiam. Nunca pararam para pensar? Quando os pelos do braço ou da perna arrepiam, ele cria uma camada de ar em torno da pele. E o ar, pessoal, é um dos melhores isolantes que existe na natureza. Então, quando os pelos se arrepiam, é como se ele criasse uma camada de ar em volta da pele, e essa camada de ar é como se fosse um isolante que evita a gente perder mais calor para o ambiente. Então isso é um outro mecanismo que o corpo humano desenvolveu ao longo da evolução para diminuir as perdas de calor. Tudo isso, pessoal, que eu falei, a gente precisa levar em consideração quando a gente vai estudar o conforto de um determinado ambiente. A gente precisa levar em consideração esses mecanismos do corpo humano de aumentar ou diminuir a perda de calor com o ambiente. A gente precisa levar em conta os mecanismos de troca de calor com o ambiente. O que significa isso? É como a gente está trocando calor com o ambiente. Que basicamente são esses três tipos de mecanismos, que é convecção, radiação e condução. Eu vou falar bem resumidamente o que é cada um deles, pessoal. Condução é quando eu ponho a mão aqui na carteira, por exemplo. Eu tenho dois objetos sólidos, um em contato com o outro. Quando a gente põe a mão na carteira, dependendo quem tiver a temperatura maior, vai ter um fluxo de calor. Sempre do que está maior temperatura para o que está menor temperatura. Quando eu tenho dois materiais sólidos, ou quando eu tenho dois fluidos que não estão se movendo, que estão em repouso, a troca de calor entre eles é por condução. Aí existe uma curiosidade. Por que quando eu coloco a mão na carteira, quando eu ponho a mão na madeira, eu tenho uma sensação diferente quando eu ponho a mão no metal, apesar deles estarem à mesma temperatura? A carteira, como ela está aqui na sala, ela está à mesma temperatura. Por que se eu pôr a mão na madeira, eu vou sentir uma coisa, e se eu pôr a mão no metal, eu vou ter a sensação de sentir mais frio? O que acontece aí, pessoal, se eles estão à mesma temperatura? Por que a gente tem essa percepção diferente, dependendo dos materiais? O metal conduz mais. Sim, metal ele conduz mais calor. Então, pessoal, aí tem uma confusão que é bem comum. Quando a gente põe a mão em determinado material, a gente sente a temperatura dele. O que a gente sente quando a gente põe a mão no material? A gente percebe a troca de calor que existe com aquele material. O nosso corpo ele não é um termômetro, ele é um calorímetro. Então, se o nosso corpo fosse um termômetro, eu conseguiria pôr a mão aqui na carteira e falar: essa parte da carteira está a 25 graus. Só que a gente não consegue fazer isso. O que eu consigo perceber? Quando eu ponho a mão na madeira, quando eu ponho a mão no metal, eu consigo perceber onde aconteceu mais troca de calor, que é com metal, não com madeira. Então o nosso corpo ele é um calorímetro, ele não é um termômetro. A gente não tem a capacidade de eu pegar o celular e falar assim: o celular está a 28 graus. A gente não tem essa capacidade. Eu tenho a capacidade de perceber se eu troco mais calor com o celular ou se eu troco mais calor com a garrafa d'água. Porque a gente é um calorímetro, a gente não é um termômetro. Uma outra coisa também, vocês acham que o nosso corpo é um velocímetro ou é um acelerômetro? O que significa isso? A gente percebe aceleração ou a gente percebe velocidade? Imagina um trem escuro que a gente está lá dentro. Tirando o período de aceleração, imagina que a gente está a 10 km por hora ou a 100 km por hora num trilho exatamente liso que a gente não perceba oscilação. Será que a gente consegue saber se a gente está a 100 ou se a gente está a 10 km? Não, mas a gente percebe o quê?
Quando a gente acelera um carro, a gente percebe que a gente está acelerando, e quando a gente está freando, a gente percebe que a gente está freando. Então, o nosso corpo ele é um acelerômetro, não é um velocímetro. A gente não tem essa percepção, como a gente não percebe temperatura. Nosso corpo é um calorímetro e não um termômetro. Percebam, pessoal, até aqui quanta teoria que a gente precisa para estudar o conforto de um ambiente. A gente viu os mecanismos de transferência de calor que o corpo humano tem, os mecanismos de troca de calor que a gente tem com o ambiente, que eu falei da condução. A convecção é quando a gente tem um sólido e um fluido se movendo. Por exemplo, quando a gente está num carro, o carro está parado, está a 10 km por hora, a gente coloca a mão para fora. Depois o carro está a 100 km por hora, a gente coloca a mão para fora. Onde a gente vai ter a sensação de mais frio? A gente vai sentir mais frio. O carro, quando a gente estiver viajando a 10 ou a 100 km por hora? Por quê? Qual que é a diferença pensando no escoamento de ar em torno da nossa mão? A velocidade do ar é muito maior quando a gente está a 100 km por hora. Então, a troca de calor por convecção, a gente vai perder muito mais calor quando eu tiver o ar passando em torno da nossa mão ou do nosso braço a 100 km por hora do que a 10 km por hora. Então, esse mecanismo de troca de calor por convecção é sempre entre um sólido e um fluido em movimento ou entre dois fluidos em movimento. Por exemplo, pessoal, vocês conseguem pensar num exemplo de dois fluidos se movendo que eu tenho troca de calor por convecção? Por exemplo, o escoamento de ar em torno de um rio. Eu tenho um rio, que é uma água se movendo, e tenho o ar se movendo na superfície. Na superfície entre os dois fluidos, a troca de calor que acontece predominantemente é a convecção. E o terceiro, e cada um desses mecanismos, pessoal, tem um equacionamento que eu não vou entrar aqui, porque eles não são... Alguns são mais simples que os outros, mas é uma equação que eu não vou entrar aqui, senão a gente não vai conseguir chegar até onde eu quero. E o último mecanismo, pessoal, é a radiação. O que significa a radiação? Como que acontece troca de calor por radiação? Qual que é a principal característica? Como que a luz do Sol chega até a Terra? O que existe entre o Sol e a Terra no espaço? Vácuo, né, pessoal? Não tem nada. Então, como que acontece a propagação dessa onda de calor do Sol até a Terra? É uma onda eletromagnética. E para acontecer troca de calor por radiação, eu não preciso ter um meio material. Pode não existir nada, como o vácuo. Vai acontecer essa troca de calor por ondas eletromagnéticas, que a gente chama de radiação. E existe um equacionamento para esse tipo de mecanismo que eu não vou entrar aqui. E depois também existem as trocas térmicas latentes. Latentes é quando acontece mudança de fase. O que é mudança de fase, pessoal? É quando eu tenho evaporação. O que significa evaporação? Quando o líquido se transforma em quê? Em vapor. Quando eu tenho essa transformação do líquido em vapor, que é exatamente quando o suor, que é líquido que está na nossa pele, se transforma em vapor para a atmosfera. Nesse processo, a gente tem uma troca de calor latente, que é a mudança de fase do líquido para o vapor. É assim que o corpo pega o calor e joga para a atmosfera, evaporando o suor que a gente produz. E o outro mecanismo é a condensação, que é o contrário. O que significa condensação? É quando eu tenho vapor se transformando em líquido. Nesse caso, o que está acontecendo? Se eu tenho água na condição de vapor e estou transformando ela em líquido, eu estou retirando o calor dela, eu estou retirando energia ou estou fornecendo energia? Retirando. Então, quando acontece esse processo de mudança de fase, acrescentando energia na forma de calor ou retirando energia na forma de calor, a gente chama de trocas térmicas latentes. E esses dois processos também têm um equacionamento bem detalhado que eu não vou entrar aqui. Então vocês estão percebendo que para a gente chegar lá na definição de conforto que eu vou falar matematicamente, a gente precisa de todos esses conceitos até a gente chegar lá na frente. Então, às vezes parece ser simples,
mas vocês vão ver como é complexo e como é complicado a gente conseguir calcular as condições de conforto de um ambiente. Então a gente viu os mecanismos que o corpo humano tem para aumentar ou diminuir a perda de calor, como que a gente troca calor com o ambiente, que é condução, convecção, radiação, as trocas latentes, e depois as outras variáveis de conforto que a gente precisa levar em conta quando a gente vai estudar, que é o metabolismo, pessoal. O que significa o metabolismo? Por exemplo, a gente sentado aqui, vocês sentados, me ouvindo falar, e eu aqui na frente, em pé, falando. Vocês acham que a gente está gastando a mesma quantidade de energia? Não. Se uma pessoa estiver correndo aqui pela sala, ela vai estar gastando a mesma quantidade de energia? Não. Então, essa variável aqui, que é o metabolismo, que a gente mede, chamando por MET, que é a abreviação de metabolismo, tem a ver com o tipo de atividade que a gente está desenvolvendo naquele ambiente. A gente está dormindo, a gente está lendo, a gente está fazendo exercício, a gente está carregando peso, a gente está digitando, a gente está fazendo exercício. Então, para cada atividade, existe uma quantidade de energia, a quantidade de energia que a gente produz pelo metabolismo. Vocês sentados aí me ouvindo falar, vocês produzem em média 100 watts. É como se vocês fossem uma lâmpada de 100 watts, em média. Tá? Então isso é uma condição que a gente precisa levar em conta quando a gente vai calcular a condição de conforto do ambiente. É a atividade que o indivíduo está desenvolvendo naquele ambiente. Uma outra variável que a gente precisa levar em conta, pessoal, é a roupa que o indivíduo está usando. Cada um aqui está usando uma roupa diferente. E o tipo de roupa, pessoal, é uma resistência à troca de calor com o ambiente. Então, se a gente estiver usando uma roupa de lã, uma camiseta, uma camisa de manga comprida de linho, dependendo do material, dependendo qual a porcentagem do nosso corpo que está sendo coberta pela roupa, a gente vai ter uma resistência maior a ganhar ou perder calor do ambiente. Então, isso é uma outra variável que a gente precisa levar em conta. Isso a gente mede em clô, que é, de uma forma resumida, que eu tenho o desenho aqui, quanto maior o clô, maior é a resistência que a roupa tem à troca de calor com o ambiente. Então, por exemplo, se a gente estiver de sunga, a resistência é muito pequena, então a gente troca muito calor com o ambiente, porque a gente tem uma parte do corpo muito pequena coberta. Ao contrário, quando a gente está com um casaco de pele aqui, com a roupa do esquimó, a gente está com praticamente todo o corpo coberto e a gente tem uma resistência muito maior de trocar calor com o ambiente. Então isso é uma outra variável que a gente precisa levar em conta quando a gente vai calcular a condição de conforto do ambiente. Isso aqui são variáveis relacionadas ao indivíduo que está naquele ambiente. E depois tem as características do ambiente, pessoal, que é a temperatura do ar, a temperatura média radiante, que é como se fosse uma temperatura média de todas as paredes, a velocidade do ar, no caso não tem nenhum ventilador ligado, a condição ia ser diferente, com ventilador ligado e ventilador desligado. Os parâmetros relacionados ao ambiente. A gente precisa considerar isso aqui para chegar na condição de conforto que a gente vai calcular daquele ambiente. Então vocês estão vendo quantos parâmetros e quanta teoria a gente precisa conhecer para chegar lá na frente na definição de conforto. Bom, aqui é só tudo que eu falei até agora, as variáveis relacionadas, variáveis humanas, que é relacionadas com o indivíduo, que é o metabolismo, o tipo de roupa, as variáveis do ambiente, que é a temperatura do ar, a temperatura média radiante das paredes, a velocidade com que o ar está se movendo dentro do ambiente, a umidade relativa, e existem outras variáveis que a gente precisa levar em consideração também, pessoal, que é a idade, é a raça, os hábitos alimentares, peso, altura, sexo, etc. Tudo isso aqui a gente precisa levar em conta. Por quê, pessoal? É aqui que vai entrar a percepção individual de cada um, como cada um percebe o ambiente. Vai depender da idade, vai depender dos hábitos alimentares, da origem, se é homem ou mulher. Geralmente mulher sente muito mais frio que homem. Então é aqui que vai entrar a subjetividade de cada um na hora de perceber o ambiente ou perceber essa sensação de conforto do ambiente.
Aqui, pessoal, eu coloquei uma tabelinha indicando os valores de metabolismo ou os valores de MET para cada uma das atividades. Isso aqui, pessoal, é extraído de uma... Isso não é uma norma, isso é uma recomendação, porque hoje a gente não tem normas de conforto para o ambiente, a gente tem recomendações. Salvo alguns ambientes muito específicos, existem algumas normas que a gente precisa seguir, mas, por exemplo, uma sala de aula, a gente não tem uma norma que a gente precisa seguir à risca. A gente precisa garantir que ela está confortável, porque a gente quer que os clientes, no caso os alunos ou os clientes ou as pessoas que vão ocupar aquele ambiente, se sintam confortável, mas não existe uma norma rígida. Esses valores aqui foram tirados dessa recomendação ISO 7730. Tá? E a outra tabela é sobre as resistências dos tipos de roupa. E aqui tem vários tipos de roupa, pessoal. Meia calça, meia grossa, cueca, camiseta, enfim. Cada tipo de roupa, qual o valor de cloro ou qual a resistência que essa roupa provoca na nossa troca de calor com o ambiente. Isso também foi retirado dessa norma 7730, dessa recomendação 7730. Aqui é só para mostrar. Bom, aí, esse é o ponto principal que eu queria chegar. Como que a gente calcula o índice de conforto? Considerando tudo isso que eu falei até agora, como que a gente calcula se aquele ambiente vai ser confortável ou não para a maioria das pessoas que estão nesse ambiente? Existe esses 3 índices de conforto, basicamente. Existem outros, mas os principais são esses. O que eu vou falar, pessoal, é o que é o mais conhecido e o mais usado, que é esse índice de conforto de Fanger aqui, que é o que é descrito nessa recomendação 7730. Então, como que a gente calcula isso? Vocês vão ver, eu vou mostrar a equação, mas eu não vou entrar em detalhes para vocês verem como é um conceito complexo e trabalhoso para a gente calcular. O primeiro parâmetro que a gente calcula, a gente chama de voto médio estimado ou voto médio predito, que é o PMV, pessoal. Esse PMV, imagina que eu entregasse um questionário para cada um de vocês, onde esse questionário tinha essa escala, de +3 a -3. Onde +3 é muito quente, +2 quente, +1 levemente quente e assim por diante. Só que imagina que aqui a gente deve ter umas 40 pessoas. Imagina que eu entregasse esse questionário para cada um de vocês e depois fizesse a média das notas que cada um deu para o ambiente aqui da sala. Só que como a gente tem um número pequeno, isso não tem uma representatividade muito boa sobre o ambiente da sala. Eu precisaria pegar uma amostra de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, colocar, aqui cabe umas 100 pessoas, colocar 100 pessoas na sala, dar o questionário, fazer a média, depois trazer outro grupo e assim por diante. Porque eu preciso ter um grupo muito alto para ter uma representatividade dessa sala. Para a gente não precisar fazer isso, o que o Fanger fez? Ele fez isso uma vez, esse ensaio, com um número muito grande de pessoas. E ele percebeu que ele conseguia construir uma curva com esses dados, que é exatamente o voto médio estimado, que de acordo com as características do ambiente, das pessoas da sala, a gente consegue prever qual vai ser o voto médio de todo mundo que está na sala. Então vamos imaginar que aqui vocês preencheram um questionário, a média de todo mundo deu +1, por exemplo, que está levemente quente aqui. Para eu não precisar fazer isso sempre, eu posso usar essa equação que Fanger desenvolveu. Nessa equação entra esses 2 parâmetros aqui, que é o M e o L. O que significa o M? O M, pessoal, é a atividade que cada um está fazendo. Se a gente está sentado, se a gente está correndo, se a gente está levantando peso. E L, pessoal, vou mostrar o que significa o L. O L é tudo isso aqui, pessoal. Aqui é onde vai entrar todos os parâmetros que eu mostrei antes para vocês. A troca de calor com o ambiente, os mecanismos que o corpo desenvolveu para aumentar ou diminuir a perda de calor. Então,
vocês veem, eu não vou entrar em detalhes da equação, que é uma equação bem complexa. Então, tendo todos os dados do ambiente que eu falei antes, a gente consegue colocar nessa equação, tendo a atividade de cada um de vocês, que representa o M aqui, substituindo todos esses parâmetros, eu chego no voto médio que vocês dariam, se todo mundo preenchesse o questionário. E como que a gente usa esse dado? A gente usa esse dado por essa curva aqui. Por exemplo, vamos imaginar que eu peguei os dados da sala, peguei a atividade de cada um, coloquei naquela fórmula e cheguei num voto médio estimado, como ele colocou aqui, de 1,8. Significa que vocês estariam numa condição entre ligeiramente quente e quente. Quando eu pego esse dado aqui e venho nessa curva aqui, que a gente chama curva de Fourier, eu olho essa escala aqui, que é a escala do voto médio estimado. Onde que eu coloco nessa escala aqui o 1,8? 1,8 está aqui, né? Entre 1,5 e 1,2. Então aqui é o voto médio de todo mundo que está aqui na sala. Eu vou pegar esse ponto, vou rebater nessa curva aqui. Quando eu rebato aqui, essa escala vertical, a gente chama de porcentagem de pessoas insatisfeitas. O que significa isso? Se eu tiver um voto médio estimado de 1,8, que significa que o ambiente está perto do quente, quando eu utilizo essa curva aqui e rebato para cá, para o eixo vertical, significa que eu vou ter 60% das pessoas que estão aqui na sala insatisfeitas com o ambiente. Então é assim que a gente consegue determinar se aquele ambiente, com aquelas características, com as pessoas envolvendo aquela atividade, qual é a porcentagem de pessoas que vão estar insatisfeitas naquele ambiente. Então vamos imaginar que aqui tem 100 pessoas, nesse ambiente aqui, 60 pessoas das 100 estariam insatisfeitas com o ambiente e 40 pessoas estariam satisfeitas. Claro, isso é uma análise estatística, não significa que vai ser exatamente 60 e 40, mas vai ser um número próximo disso. E vocês percebam que nessa curva aqui, pessoal, se eu calcular o voto médio estimado com aquelas equações, colocar todos os parâmetros, e eu chegar no zero, que significa a condição de neutralidade, significa que o ambiente não está nem quente nem frio. Vamos olhar aqui a curva de Fourier. Se eu vier aqui no zero, pessoal, e rebater no eixo vertical, significa que eu vou ter 0% de pessoas insatisfeitas? Não. Por que acontece isso? Mesmo quando eu tenho uma condição de neutralidade térmica, quando eu chego no voto médio estimado de zero, o ambiente não está nem frio nem quente, será que todo mundo vai estar satisfeito? Olha aqui. Quando eu rebato para cá, eu vou ter em torno de 5% de pessoas insatisfeitas. Por que acontece isso, pessoal? O que eu falei lá no começo, pessoal? A definição de conforto, ela está relacionada com o quê? Percepção. Com a percepção. Vai ter sempre alguém que vai estar insatisfeito com o ambiente. A gente não consegue garantir que todo mundo está satisfeito com aquele ambiente, porque tem a percepção individual de cada um. E isso aparece aqui no estudo que Fourier fez. Então a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Mesmo que o ambiente esteja na condição de neutralidade térmica. Se eu calcular por aquela equação grandona que eu mostrei para vocês, essa condição de zero, vai ter alguém insatisfeito naquela condição, naquela sala, naquele ambiente, naquele ambiente de trabalho. E foi isso, toda essa teoria aqui que Fourier desenvolveu, ele precisou estudar tudo que eu falei antes para vocês, de conceito de transferência de calor, dos mecanismos que o corpo tem para aumentar ou diminuir a perda de calor, e aquele equacionamento que eu mostrei para vocês. Então, pessoal, isso aqui que eu queria mostrar para vocês verem como é complexo a gente estudar se o ambiente ele está
adequado ou não para aquela atividade que o indivíduo está desenvolvendo nele. Então, todo esse equacionamento aqui, geralmente a gente não precisa usar aquela equação, a gente consegue usar esse gráfico aqui que Fanger desenvolveu, essa curva aqui. E de novo, pessoal, isso aqui é um valor aproximado. Como é um valor estatístico, não significa que a gente vai ter exatamente esse número de pessoas, mas é muito aproximado. Sempre esses valores aqui, o erro aqui é muito pequeno, quando a gente usa essa teoria aqui de Fanger para calcular o número de pessoas que vão estar insatisfeitas naquele ambiente. E além de tudo isso aqui, pessoal, quando o Fanger estudou isso aqui, ele não levou em conta uma coisa que faz muita diferença. Nessa teoria dele aqui, ele não levou em conta isso aqui, que é o que a gente chama de desconforto localizado. Por exemplo, nessa mesma sala, a gente realizou o cálculo usando o voto médio estimado e a porcentagem de pessoas insatisfeitas. Agora imagina que uma pessoa sentada numa determinada carteira tem um ventilador apontado exatamente para ela. Será que ela vai estar nas mesmas condições que o resto da sala? Não. Isso a gente chama de desconforto localizado, que não é levado em conta naquela equação. Que é, por exemplo, esse caso aqui, que são correntes de ar. Por exemplo, quando a gente está próximo a uma porta, tem uma corrente de ar frio entrando por baixo da porta e atingindo o nosso pé. Será que a gente vai estar na mesma condição de conforto que uma outra pessoa que está longe da porta? Não. Então, a teoria de Fanger a gente precisa completar pensando nessas condições de desconforto localizado, que a gente precisa incluir esses aspectos aqui naquela análise que ele fez. Além das correntes de ar localizadas, por exemplo, uma outra condição de desconforto localizado são pisos aquecidos ou pisos muito frios. Se a gente estiver andando numa região, por exemplo, quem está descalço, com o pé no chão e quem está com calçado, a sensação de conforto vai ser bem diferente, apesar de estar no mesmo ambiente, sentado na mesma carteira. Ou, por exemplo, diferença de temperatura no sentido vertical. Existe uma diferença máxima de temperatura entre o nosso pé e a cabeça que a gente não percebe, ou a gente não sente uma sensação de desconforto. Quando essa temperatura é muito alta entre o pé e a cabeça, por exemplo, não sei se alguém já viajou perto da porta de um avião, que a gente sente o ar frio vindo da porta pelo pé e na altura da nossa cabeça a gente não tem essa sensação de frio tão grande. Essa diferença grande de temperatura entre a altura ou entre a vertical provoca uma sensação de desconforto localizado. E uma outra é a simetria de radiação. Por exemplo, um forno que está muito quente. Se a gente estiver perto do forno, numa cozinha, e se a gente estiver numa parte da cozinha que não está tão próxima do forno, será que a sensação de conforto vai ser a mesma? Apesar de estar no mesmo ambiente, estar na mesma condição? Não. Então, tudo isso aqui a gente precisa acrescentar na teoria de Fanger para conseguir ter um estudo mais preciso da condição de conforto daquele ambiente. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria dar uma visão geral de como esse assunto de conforto, esse estudo do conforto térmico, ele é abrangente. Quanto de teoria a gente precisa ter por trás para conseguir calcular a condição de conforto de um determinado ambiente. Às vezes, quando eu perguntavam, quando eu estava na Embraer, o que eu era, eu falava engenheiro de conforto, porque lá a gente era engenheiro de conforto, todo mundo imaginava decoração, imaginava design. Existia o engenheiro de conforto que cuidava da parte de design, que cuidava da parte de ruído e vibração, que cuidava da parte de ergonomia e que cuidava da parte de conforto térmico. Então, o conforto, na verdade, ele engloba todas essas áreas, que é design, ergonomia, ruído, iluminação, conforto térmico, para a gente chegar numa condição geral de conforto. Então, sempre brincavam comigo, engenheiro de conforto é decorador, entre aspas.
porque eles levam a ter essa associação. Mas vocês viram como tudo que, quando eu estava na faculdade, estudava transferência de calor, mecânica dos fluidos, tudo isso eu usei muito quando eu estava na Embraer. Toda essa teoria, que principalmente quem é da mecânica teve, da civil alguns, da elétrica nem tanto, toda essa teoria eu precisei relembrar, estudar, porque eu precisei resolver integral, precisei resolver derivada, tudo isso que a gente acha que não vai usar nunca. Quando a gente é um engenheiro de desenvolvimento de produto, como a gente era lá na Embraer, que é uma das poucas empresas aqui no Brasil onde a gente desenvolve, faz engenharia mesmo, porque ela é nossa, ela não é uma multinacional que vem tudo pronto de fora, a gente resolve integral, resolve derivada, tudo aquilo de cálculo que a gente acha que a gente nunca mais vai usar, eu precisei usar lá quando eu cheguei lá e tive que estudar isso aqui. Era isso, pessoal. Dúvidas? Alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Nós temos 5 minutos ainda. Tem uma certa porcentagem, por exemplo, você falou que quando você batia no gráfico lá, dá uma porcentagem, certo? Sim. Tem uma porcentagem, por exemplo, de uma para mais e para menos certinho? Não. Não tem uma determinada... O que as recomendações, aquela recomendação fala, ela fala que de acordo com o tipo de ambiente, por exemplo, numa sala de aula, qual é a recomendação de pessoas insatisfeitas que você pode ter? Se é um escritório, se é uma biblioteca, se é uma sala limpa, se é um consultório médico. Para cada tipo de ambiente existe uma recomendação do número de pessoas insatisfeitas que a gente vai ter aqui. Mas não significa que é uma regra. Como é uma recomendação, não é uma norma, que uma norma a gente precisa seguir para aquele determinado ambiente. Aqui é uma recomendação. No caso da aviação, da indústria aeronáutica, a única norma relacionada a conforto, que não é exatamente a conforto, que a gente precisa obedecer na cabine do avião, e isso vale para ambientes fechados em relação à concentração de gás carbônico. A gente precisa garantir que a concentração máxima de gás carbônico, de monóxido de carbono no ambiente, não pode ultrapassar um limite, porque se ultrapassar um determinado limite prejudica a saúde. Era a única norma que a gente precisava seguir, mas é uma norma de qualidade do ar, está mais relacionada à qualidade do ar do que com conforto. E tem a norma dos bombeiros para cada tipo de ambiente, que a gente que estabelece o limite máximo de concentração de CO2 no ambiente, no caso de uma sala de aula, de um laboratório, de uma indústria, mas está mais relacionado à qualidade do ar do que para conforto. Professor, vou fazer uma pergunta que é meio que o dia a dia, assim, né? Homem e mulher, existe a tal diferença de temperatura? Sim. A mulher sendo mais friorenta? Sim. Isso aí, pessoal, é uma diferença fisiológica. A mulher sente muito mais frio do que o homem. É uma diferença, por isso que geralmente numa sala, num ambiente onde tem homens e mulheres, elas sempre vão pedir para diminuir o ar-condicionado. É uma condição fisiológica, que a perda de calor da mulher é maior do que a do homem por uma série de motivos fisiológicos, físicos, mas isso acontece mesmo. Há muita variação nos métodos? Não entendi. Há muita variação nos outros métodos? Desses que eu mostrei aqui, na verdade, eles são evoluções. O primeiro que foi desenvolvido foi em 1916. Então, desse método aqui, o método de Fanger se baseou nele e foi aprimorado. E esse outro aqui foi aprimorado em relação ao modelo de Fanger. Então, todos eles têm uma relação. E à medida que se vocês olharem aqui, esse aqui é de 2013. Então é um aprimoramento do método anterior. É quando a gente inclui mais parâmetros. O de Fanger, como eu falei, a gente não considera o desconforto localizado, que é o que eu expliquei. Esse último aqui, a gente considera já. Então é o de Fanger com aditivo, vamos pensar assim. E existem outros métodos mais recentes também que estão sendo desenvolvidos, acrescentando outros parâmetros para tornar eles mais precisos. Então é uma evolução aqui, na verdade, dos métodos de cálculo de conforto. Em relação ao conforto, tem
lá na Embraer, a gente desenvolveu um projeto que era a relação entre as sensações. Por exemplo, será que no ambiente, quando a luz é um pouco mais azulada, a gente acha que vai sentir mais calor ou mais frio? Ou, por exemplo, no ambiente que tem um determinado ruído mais grave ou mais agudo, o nosso cérebro faz a gente achar que a gente está sentindo mais calor ou mais frio. A gente desenvolveu um projeto assim, que é o cruzamento de sensações. Isso acontece, pessoal. Um estudo que a gente fez na Natura, que foi bem, para mim marcou bastante, a gente foi na Natura fazer um benchmark, eles pediram para a gente colocar o dedo num potinho que tinha um determinado creme e no outro potinho que tinha outro creme e perguntou qual está a maior temperatura. E nitidamente a gente tinha a sensação que um deles estava uma temperatura maior que a outra. Depois eles mostraram, tinha um termômetro, os dois estavam exatamente a mesma temperatura, mas o cheiro dos dois eram diferentes. Então esse cruzamento de sensações no nosso cérebro faz a gente achar que a gente está percebendo uma temperatura maior ou menor. Isso vale para iluminação, para ruído, para pressão, para umidade relativa. Então existe esse cruzamento de sensações. Existem vários estudos que acontece isso. Um ambiente, por exemplo, mais azulado, quando a luz é um pouco voltada para o azul, a gente acha que está sentindo mais frio do que realmente está. Quando o ambiente é mais voltado para cores quentes, vermelho, laranja, a gente acha que a gente está sentindo mais calor do que realmente está. Então existem estudos bem detalhados em relação a isso. Não existe não cruzamento de sensações. Queremos agradecer ao professor Pavan. E a instituição dá um certificado a ele. Obrigado. Pessoal, quem estuda engenharia, quem está no primeiro semestre de profissão, faz o quê? Percebe a inteligência do engenheiro que pega as coisas da natureza para servir à humanidade. O conhecimento, a inteligência, eu acredito que receber uma contribuição do professor Pavan hoje aqui. Por isso agradecemos a ele. Pessoal, vai ter palestras nos próximos...